Algo quebrou. E quando digo quebrou, quero dizer que quebrou de um jeito que não se conserta. Não hoje, não no mês que vem, talvez nunca mais. Porque o que aconteceu na cúpula de chanceleres do BRICS, em Nova Delhi, naquela semana, não foi apenas uma saia justa diplomática para o Irã. Não foi apenas um momento constrangedor em torno de uma mesa de conferências. O que aconteceu naquele salão, no dia 15 de maio de 2026, foi o colapso público, humilhante e irreversível da ilusão estratégica mais importante que a República Islâmica havia passado anos construindo com todo o cuidado do mundo. A ilusão de que as potências emergentes do planeta estavam ao lado do Irã, de que o BRICS era o escudo de Teherã, de que essa chamada aliança anti-ocidental sempre cobriria as costas do Irã no momento decisivo. Essa ilusão morreu numa sala de conferências em Nova Delhi, diante de todos os chanceleres presentes. E o ministro das Relações Exteriores do Irã estava sentado ali quando isso aconteceu. Deixe isso assentar por um instante. O BRICS, o bloco ao qual o Irã aderiu com enorme alarde, a coalizão que deveria representar uma ordem mundial alternativa, o agrupamento de nações que pretendia provar que os Estados Unidos e seus aliados não conseguiriam isolar Teherã, não conseguiu nem ao menos produzir uma declaração conjunta, não uma declaração contundente, não uma declaração diplomática, nem sequer aquele tipo de comunicado vago, cuidadosamente redigido e absolutamente inofensivo que os organismos internacionais costumam fabricar com maestria quando não conseguem chegar a um acordo real. Nada. Zero. A reunião de 2 dias dos chanceleres do BRICS encerrou-se no dia 15 de maio em impasse total, obrigando a Índia, como país anfitrião e presidente rotativo de 2026, a divulgar apenas o que foi diplomaticamente descrito como uma declaração da presidência e um documento de resultados. E esse documento, essa folha de papel rala, que foi tudo o que a mais poderosa aliança de mercados emergentes do planeta conseguiu produzir, reconhecia explicitamente em preto e branco, para que o mundo inteiro pudesse ler, que havia visões divergentes entre alguns membros no que diz respeito à situação na região da Ásia Ocidental e do Oriente Médio. Visões divergentes. Essa é a linguagem diplomática para dizer que temos membros em estado de guerra uns contra os outros e não conseguimos concordar em absolutamente nada. Isso nunca havia acontecido antes na história do BRICS. Nem uma única vez. E o Irã é o motivo pelo qual aconteceu. O Irã fez isso a si mesmo. E agora assiste à aliança que acreditava ser sua apólice de seguro dobrar silenciosamente essa apólice e devolvê-la. Para entender o tamanho da catástrofe que isso representa para a República Islâmica, é preciso entender o que o BRICS deveria significar para o Irã. Quando o país aderiu formalmente ao bloco junto com os Emirados Árabes Unidos, o Egito, a Etiópia e a Arábia Saudita, na grande expansão que levou o agrupamento a 10 membros plenos, o regime iraniano celebrou o feito como uma validação histórica. A mídia estatal transmitiu cobertura ininterrupta. Autoridades fizeram discursos sobre a nova ordem mundial multipolar que estava surgindo para substituir a hegemonia americana. A mensagem transmitida ao povo iraniano era clara e deliberada. Não estamos isolados, o mundo não está contra nós, temos amigos poderosos. A Rússia está conosco, a China está conosco, a Índia está conosco, o Brasil, a África do Sul, o Egito, a Etiópia, todos estão conosco. O Ocidente pode nos sancionar, nos ameaçar e nos pressionar o quanto quiser. Mas o BRICS está aqui como prova de que existe outro mundo lá fora que respeita o Irã e valoriza seu lugar na ordem das coisas. Essa era a narrativa. Era o cobertor estratégico de conforto que o regime enrolou em si mesmo e em seu povo. E no dia 15 de maio, em Nova Delhi, esse cobertor foi arrancado diante de todo mundo. Porque eis o que de fato aconteceu dentro daquele salão de cúpula. O chanceler iraniano Araqi chegou a Nova Delhi esperando, com razão suficiente, dado o que o BRICS deveria representar, sair de lá com uma declaração unânime de todos os 10 membros condenando os ataques americanos e israelenses contra o Irã.
Ele pressionou por uma linguagem que reconhecesse explicitamente que os Estados Unidos e Israel haviam iniciado o conflito e perpetrado o que chamou de agressão ilegal contra Teherã. Subiu ao pódio e disse aos seus colegas chanceleres que o BRICS pode e deve se tornar um dos principais pilares na construção de uma ordem global mais justa, equilibrada e humana. Conclamou os membros a tomarem medidas concretas para deter o que chamou de belicismo. Fez seu apelo. Apresentou seus argumentos e então os Emirados Árabes Unidos se levantaram. E tudo o que Araki acreditava saber sobre como aquela reunião iria transcorrer desabou no chão. O representante dos Emirados, Almar, não se limitou a recusar o apoio à linguagem proposta pelo Irã. Fez algo para o qual o Irã não estava minimamente preparado. Usou sua própria declaração para apontar o Irã diretamente, exigindo que a cúpula do BRICS condenasse, isso sim, os ataques iranianos contra os países do Golfo e contra o tráfego marítimo civil no Estreito de Hormuz. Pediu uma linguagem que condenasse os ataques iranianos contra a infraestrutura energética e alvos civis em toda a região. Em outras palavras, os Emirados não foram àquela reunião do BRICS para ajudar o Irã. Foram para registrar formalmente o Irã como o agressor. E fizeram exatamente isso, diante de todos os outros membros do bloco, diante do próprio Araki. O chanceler iraniano, que havia voado a Nova Delhi esperando solidariedade, se viu sentado do outro lado de um colega do BRICS, que estava pública e formalmente acusando seu país de terrorismo. O salão ficou em silêncio. E então a Índia, tentando desesperadamente manter a reunião unida a partir de sua posição de presidência, reconheceu o que agora era impossível negar. Não haveria declaração conjunta. O chanceler indiano, Subrahmanyam Jaishankar, equilibrando os interesses econômicos de seu país, seus vínculos diplomáticos e sua neutralidade no conflito, pediu fluxos marítimos seguros e sem obstáculos pelas vias internacionais, incluindo o Estreito de Hormuz. E lembrou aos membros, de forma bastante direta, que é essencial para o avanço harmonioso do BRICS que os membros mais recentes compreendam plenamente e subscrevam o consenso do bloco sobre questões importantes. Tradução: os membros mais novos, e todos na sala entenderam que ele estava se referindo ao Irã. Eram os que estavam rompendo o consenso. O Irã era o problema. O Irã era o motivo pelo qual o BRICS havia falhado em falar com uma só voz. Agora, preste atenção ao que Araki disse depois em sua declaração à imprensa. Porque é aí que o pânico começa a aparecer de verdade. Araki falou aos jornalistas sem jamais nomear os Emirados Árabes Unidos diretamente, mas deixando absolutamente claro a quem se referia. O comunicado final havia sido bloqueado por um Estado-membro que mantém relações especiais com Israel. E ele disse, e é importante ouvir isso com atenção, que o Irã não tem nenhuma dificuldade com aquele determinado país. Que os Emirados não eram alvo na guerra em curso. Que o Irã havia atacado apenas bases militares americanas e instalações militares dos Estados Unidos que, infelizmente, estavam situadas em solo emiradense. Então, o chanceler iraniano estava diante da imprensa após a maior humilhação diplomática que seu país havia sofrido no contexto do BRICS e tentava convencer o mundo de que o Irã jamais havia mirado os Emirados, que os mísseis e drones que vinham atingindo repetidamente o território emiradense desde o início da guerra eram destinados apenas às bases militares americanas que por acaso se encontravam dentro dos Emirados. Que não era culpa do Irã o fato de os Emirados terem escolhido hospedar ativos militares americanos e que, como consequência disso, mísseis iranianos acabaram caindo em solo emiradense. Esse era o argumento. Essa era a explicação que o principal diplomata iraniano oferecia ao mundo. Só atacamos bases americanas. O fato de essas bases estarem em território emiradense é um problema dos Emirados, não nosso. E então, no que talvez tenha sido o encerramento mais extraordinário de toda a coletiva, Araki olhou para as câmeras e disse aos Emirados que israelenses não conseguem protegê-los, que americanos também não conseguem protegê-los, que isso ficou provado durante esta guerra
e que, se seguirem o caminho da sabedoria, encontrarão no Irã um bom vizinho. Ele estava ameaçando os Emirados Árabes Unidos em uma coletiva do BRICS, logo após os Emirados terem bloqueado a resolução iraniana na cúpula do bloco. Estava entregando o que qualquer observador razoável reconheceria como um aviso. Parem de nos contrariar ou lembrem-se de que seus protetores americanos não poderão salvá-los. Esse é o chanceler de um país que está perdendo uma guerra, cuja economia deve se contrair 6% neste ano, cujos reservatórios de petróleo estão 85% cheios e sem espaço para mais, cujos petroleiros bloqueados flutuam sem destino no Golfo de Omã, disse. E esse homem estava ameaçando um de seus próprios parceiros do BRICS em uma coletiva de imprensa. A psicologia de um regime encurralado não é sutil, mas a fanfarronice de Araque não consegue alterar o que a Índia fez imediatamente após o encerramento da cúpula. Porque no mesmo dia em que a reunião do BRICS terminou em impasse, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi embarcou diretamente para Abu Dhabi, não para Teherã, não para Moscou, não para Pequim, para Abu Dhabi, a capital do país que o chanceler iraniano acabara de ameaçar nas entrelinhas. E lá, Modi se sentou com o presidente emiradense, Sheikh Mohammed bin Zayed, e assinou um importante marco de parceria estratégica de defesa entre a Índia e os Emirados Árabes Unidos. Um acordo que abrangia colaboração industrial na área de defesa, cooperação em tecnologia avançada, segurança marítima e defesa cibernética. Modi declarou publicamente que havia renovado sua ênfase na condenação, nos termos mais veementes possíveis, dos ataques que tiveram como alvo os Emirados Árabes Unidos. O primeiro-ministro indiano condenou explicitamente os ataques iranianos em solo emiradense. No exato momento em que o Irã dizia ao mundo que a solidariedade do BRICS era primordial, o anfitrião da cúpula do bloco voava para Abu Dhabi para assinar uma parceria militar com o país que o Irã acabara de ameaçar em uma coletiva. A Índia também elevou os preços dos combustíveis em 3%, uma consequência econômica direta do fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã, afetando mais de 1 bilhão de pessoas, 4,3 milhões das quais são cidadãos indianos vivendo e trabalhando nos Emirados. Cada trabalhador indiano em Dubai pagando mais pelo combustível. Cada família indiana no país de origem pagando mais pelo gás de cozinha. Cada agricultor indiano pagando mais pelos fertilizantes. Todos eles estão arcando com o preço das decisões do Irã. O governo indiano sabe disso e agiu de acordo. E então, como se o universo precisasse empilhar mais uma camada sobre tudo isso, 12 países árabes e islâmicos, 12, se reuniram em Riad e emitiram uma declaração conjunta, condenando os ataques iranianos como hediondos. Os chanceleres do Catar, do Azerbaijão, do Bahrein, do Egito, da Jordânia, do Kuwait, do Líbano, do Paquistão, da Arábia Saudita, da Síria, da Turquia e dos Emirados Árabes Unidos se uniram e acusaram o Irã de mirar deliberadamente em áreas residenciais, instalações petrolíferas, aeroportos e sedes diplomáticas por toda a região. O Paquistão, que vinha tentando discretamente atuar como mediador entre Washington e Teherã, que tentava se posicionar como uma voz diplomática neutra, assinou uma declaração chamando os ataques iranianos de hediondos. O Egito assinou. A Turquia assinou. A Arábia Saudita, cuja própria infraestrutura petrolífera havia sido alvo iraniano, também assinou. Essa não era uma declaração organizada pelos Estados Unidos ou por Israel. Era os próprios vizinhos do Irã, as nações muçulmanas irmãs do Irã, os parceiros regionais do Irã, 12 deles, dizendo unanimemente ao mundo que o que o Irã vem fazendo nesta guerra é terrorismo. Não há outra palavra para isso. 12 nações islâmicas não se unem para chamar suas operações militares de hediondas se você é o lado correto do conflito. Agora é preciso falar sobre a China, porque é aqui que o isolamento do Irã se torna verdadeiramente completo. E é aqui que a frase do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, quem trai em segredo será exposto em público, faz mais sentido como janela para o nível de choque e traição que o regime iraniano está sentindo neste momento.
A cúpula de Pequim entre o presidente Trump e o presidente Xi Jinping aconteceu enquanto os chanceleres do BRICS se reuniam em Nova Delhi. O Irã havia enviado Araque a Pequim poucos dias antes do encontro Trump-Xi, numa tentativa de consolidar o apoio chinês, de lembrar a Pequim sua aposta estratégica e econômica na sobrevivência do Irã, de pedir, de forma educada, mas inequívoca, que a China mantivesse a linha diplomaticamente. E o que Xi Jinping disse a Donald Trump? Prometeu não fornecer armas ao Irã. Ofereceu ajuda para mediar a paz. Expressou oposição ao regime iraniano de cobrança de pedágio no Estreito de Hormuz. Disse que a China também queria ver o estreito reaberto. Trump disse depois: "Acho que ele também não quer que eles tenham uma arma nuclear." E quando perguntado se Xi concordava sobre o Irã, Trump respondeu: "Sim, acho que ele concorda. A China, maior parceiro comercial individual do Irã, o país que comprava petróleo iraniano com descontos expressivos há anos, o país que fornecia tecnologia crítica ao Irã e o ajudava a resistir às sanções ocidentais, o país cuja relação com Teherã havia sido descrita como uma parceria estratégica. Esse país sentou à mesa com o presidente americano e disse na prática: não vamos nos sacrificar pelo Irã. Queremos o estreito aberto, não queremos o Irã nuclear. E, aliás, nos comprometemos a não fornecer armas ao Irã." O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano publicou: "Quem trai em segredo será exposto em público." Quando isso finalmente se assenta na mente, o que se percebe é que o governo iraniano estava acusando publicamente a China de traição. A China, a única grande potência que havia sido mais consistentemente solidária ao Irã ao longo de anos de isolamento e sanções. O país cujas compras de petróleo com desconto haviam sido uma das principais tábuas de salvação de Teherã. O país cujos investimentos na Rota da Seda pela região haviam ajudado a sustentar o que restava das conexões econômicas do Irã com o mundo. O Irã chamou a China de traidora nas redes sociais em declaração oficial, porque Xi Jinping disse a Trump que queria o Estreito de Hormuz aberto. É isso que o desespero diplomático parece quando abandona por completo qualquer aparência de raciocínio estratégico. Alienar a China publicamente, por escrito, exatamente no momento em que uma possível intervenção diplomática chinesa é uma das poucas cartas que o Irã ainda tem para jogar. Isso não é estratégia. É um regime que perdeu a compostura e está gritando para as paredes. E as paredes não estão ouvindo, porque o quadro econômico dentro do Irã neste momento é tão grave que nem os próprios funcionários do regime conseguem mais conter a verdade. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, confirmou publicamente que os reservatórios de petróleo do Irã estão aproximadamente 80% cheios e se enchendo a um ritmo que forçará o fechamento completo em questão de semanas. O terminal da ilha de Karg, que processa em torno de 90% das exportações de petróleo iraniano, a peça de infraestrutura econômica mais importante do país inteiro, tinha seus tanques de armazenamento a 85% da capacidade, com alta de 3% apenas nos dias anteriores. Esse é um terminal se enchendo. Essa é uma indústria petrolífera encarando o momento em que não terá mais onde colocar seu próprio produto. E quando esse momento chegar, o Irã não terá escolha. Terá que começar a desligar poços de petróleo. E desligar poços de petróleo não é como fechar uma torneira. São sistemas industriais complexos, muitos deles funcionando com infraestrutura que tem décadas de uso, mal conservada sob anos de sanções, danificada pelos ataques e pela instabilidade desta guerra. Uma vez desligados, religar esses sistemas é imensamente difícil, imensamente caro e, em alguns casos, simplesmente impossível se os equipamentos se deterioraram além de certo ponto. O Fundo Monetário Internacional projeta uma contração de 6,1% da economia iraniana em 2026. Altos funcionários iranianos admitiram em privado que pode levar mais de uma década para reconstruir a economia destroçada pela guerra. Uma década. E agora os campos petrolíferos estão prestes a sair de operação. Enquanto isso, os países do Golfo que o Irã ameaçou e atacou ao longo deste conflito
estão fazendo algo que assombrará Teherã por uma geração inteira. Estão se engenhando para sair da dependência do Estreito de Hormuz de vez. Os Emirados Árabes Unidos, que já operam um oleoduto cruzando o país até um porto no outro lado do estreito, estão construindo um segundo. Quando ambos estiverem operacionais, os Emirados serão capazes de exportar cerca de 70% de seu volume de petróleo pré-guerra, sem passar um único barril pelas águas controladas pelo Irã. A Arábia Saudita já usa seu oleoduto transcontinental para enviar petróleo ao Mar Vermelho, contornando completamente o estreito. O Iraque está em negociações com a Turquia para construir um oleoduto multinacional que levaria o petróleo iraquiano por terra através de vários países até a Europa. Sem necessidade do estreito, o Catar, que já vinha construindo nova infraestrutura de gás natural liquefeito, está acelerando esses projetos. País por país, um oleoduto e um terminal de cada vez, o Golfo Pérsico está construindo a infraestrutura para tornar a arma estratégica mais poderosa do Irã, sua capacidade de ameaçar o Estreito de Hormuz, progressivamente menos relevante. Isso não acontecerá da noite para o dia, mas em 5 anos, em 10 anos, a geografia que o Irã brandiu como trunfo geopolítico por décadas importará significativamente menos do que importa hoje. E a liderança iraniana, assistindo a isso acontecer, sabe exatamente o que significa. A alavancagem que pensavam deter permanentemente está sendo sistematicamente eliminada pela engenharia humana, e eles não terão como impedir isso. Agora é preciso ser preciso sobre o que aconteceu com a Guarda Revolucionária Islâmica, o corpo dos Guardiões da Revolução, porque essa é a organização que hoje efetivamente comanda o que resta da estratégia de guerra do Irã. E entender no que ela se tornou ajuda a explicar por que o Irã continua fazendo coisas que não fazem nenhum sentido racional. Quando os ataques americanos e israelenses mataram o líder supremo Khamenei e dizimaram a estrutura de liderança civil e política do Irã, o que permaneceu mais intacto foi a Guarda Revolucionária. Isso é por design. A organização passou anos construindo estruturas de poder paralelas, suas próprias fontes de receita, por meio de redes regionais de contrabando e operações de economia paralela, sua própria cadeia de comando, que funciona de forma independente do governo civil. E aqui está a parte que gela o sangue. A Guarda Revolucionária, segundo analistas de política externa, é muito resistente à pressão econômica. Mesmo que a economia iraniana colapse completamente, mesmo que iranianos comuns estejam passando fome, mesmo que a moeda não valha nada, mesmo que os campos petrolíferos apaguem, a Guarda tem suas próprias fontes de dinheiro, tem suas próprias cadeias de suprimentos, não precisa do Estado iraniano para funcionar. Como um analista colocou sem rodeios, mesmo que a economia colapse, a Guarda está bem. São eles que estão negociando. O que isso significa em linguagem direta é que as pessoas que estão decidindo se o Irã fecha um acordo, as pessoas que atualmente bloqueiam o tipo de concessões nucleares que encerrariam o bloqueio e reativariam a economia, são exatamente as pessoas menos afetadas pelo sofrimento econômico que o bloqueio está causando. Os comandantes da Guarda Revolucionária, instalados em seus bunkers endurecidos, não estão preocupados com o preço dos alimentos. Não sentem na própria conta bancária a contração econômica de 6,1% projetada pelo Fundo Monetário Internacional. Eles têm suas redes de contrabando, têm suas receitas paralelas, têm suas milícias estrangeiras ainda em operação. Estão bem. Os mais de 30 milhões de iranianos que assistem suas economias evaporarem e os preços dos alimentos dispararem são os que não estão bem. E os que não estão bem não são os que tomam as decisões. Essa é a armadilha estrutural em que o Irã caiu e da qual não consegue escapar por nenhum mecanismo normal. A Guarda Revolucionária aproveitou essa guerra como oportunidade para consolidar o poder sobre o Estado iraniano num momento em que a liderança política e civil foi fisicamente eliminada. Uma análise da Forbes descreveu a ascensão de Moshabak como a de um fantoche, com a Guarda operando nos bastidores por trás de uma figura de fachada. A Guarda está no comando agora.
E o interesse institucional da Guarda não é fechar um acordo que retire do Irã a capacidade de enriquecimento nuclear, porque essa capacidade é uma das principais fontes de poder e prestígio da própria organização. O interesse institucional da Guarda é prolongar a ambiguidade pelo maior tempo possível, enquanto suas operações econômicas próprias continuam sem perturbação. O povo iraniano paga a conta. A economia iraniana paga a conta. E a aliança dos BRICS acabou de se partir por causa disso. Basta olhar o que Trump disse sobre as negociações nucleares para entender para onde isso está caminhando. Ele analisou a mais recente proposta de paz do Irã, aquela que supostamente deveria reiniciar as negociações, e declarou: "Se eu não gostar da primeira frase, jogo fora." Ele descreveu o pedido iraniano de uma moratória nuclear de 20 anos como aceitável em princípio, mas exigindo absolutamente garantias reais, verificação real e a remoção do que chamou de poeira nuclear, o urânio altamente enriquecido que os ataques americanos e israelenses enterraram nas profundezas do subsolo iraniano e que o Irã afirma não conseguir remover, porque, segundo relatos de funcionários iranianos ao próprio Trump, apenas os Estados Unidos ou a China possuem a tecnologia necessária para extraí-lo daquelas profundidades. Pense por um momento no que isso significa. O Irã estaria dizendo a negociadores americanos que o urânio enriquecido enterrado sob seu território só pode ser removido com tecnologia americana ou chinesa. O material que faz do Irã um estado quase nuclear está em buracos no chão que somente seus adversários têm ferramentas para limpar. E Trump disse que o Irã concordou em removê-lo e depois voltou atrás. Essa é a negociação. Esse é o ponto em que as conversas se encontram. O Irã diz sim a certas condições e depois diz não. O Irã envia propostas que Trump descarta depois da primeira frase. E o bloqueio continua custando ao Irã 500 milhões de dólares por dia. 500 milhões todos os dias desde 13 de abril. Faça as contas, apenas nas primeiras 6 semanas do bloqueio, o Irã perdeu mais de 20 bilhões de dólares em receita de petróleo. 20 bilhões evaporados enquanto seus tanques de armazenamento transbordam, enquanto seus campos petrolíferos avançam lentamente em direção ao colapso, enquanto seus parceiros nos BRICS brigam entre si em salas de conferência em Nova Delhi, enquanto a Índia assina parcerias de defesa com os Emirados Árabes Unidos, enquanto a China diz a Trump que quer o Estreito aberto e promete não armar Teherã, enquanto 12 nações islâmicas em Riad redigem uma declaração chamando os ataques iranianos de hediondos, enquanto o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã chama a China de traidora nas redes sociais, enquanto os Emirados Árabes Unidos constroem um oleoduto projetado para tornar o Estreito de Hormuz estrategicamente irrelevante para sua economia. Cada uma dessas coisas está acontecendo simultaneamente agora. E cada uma delas é consequência direta de decisões que a Guarda Revolucionária Islâmica tomou e continua tomando, em nome de um país cujo povo ela não está protegendo. Há mais uma peça dessa história que merece ser dita em voz alta, porque revela algo profundo sobre a natureza do regime que agora conduz a política de guerra do Irã. Quando o Departamento de Segurança do Estado dos Emirados anunciou o desmantelamento de uma rede terrorista dentro do país, uma rede descrita como financiada e dirigida pelo Hezbollah e pelo Irã, operando sob a cobertura de uma fachada comercial fictícia, não foi uma revelação surpreendente. Foi a confirmação de algo que os estados do Golfo sabiam, toleravam e gerenciavam discretamente há anos. Que o Irã, mesmo sentado à mesa dos BRICS ao lado dos Emirados, mesmo participando formalmente das mesmas instituições multilaterais, mesmo enviando seu ministro das Relações Exteriores a Nova Delhi para implorar solidariedade à aliança, operava simultaneamente redes de espionagem e terror dentro do território emiradense. Os Emirados não decidiram se opor ao Irã nos BRICS por causa desta guerra. Decidiram se opor ao Irã nos BRICS porque, após anos de complôs de assassinato iranianos, redes de espionagem, ataques de mísseis e drones contra seu território,
concluíram que a ficção de uma participação cordial na aliança não podia mais ser mantida enquanto o Irã literalmente tentava matar emiradenses e destruir sua infraestrutura. A máscara caiu. E quando a máscara cai diante de todos os outros membros de uma aliança compartilhada, a aliança não consegue mais recolocá-la. O aviso final do ministro das Relações Exteriores iraniano aos Emirados, de que israelenses não podem protegê-los, de que americanos não podem protegê-los, que isso ficou provado durante esta guerra, merece uma resposta direta e definitiva. As defesas aéreas dos Emirados interceptaram aproximadamente 500 mísseis balísticos, 30 mísseis de cruzeiro e mais de 2.200 drones desde o início desta guerra. 2.200. Esse número não sugere que os americanos não conseguem proteger seus parceiros. Esse número sugere que os sistemas Patriot fornecidos pelos Estados Unidos estão funcionando exatamente como anunciado, interceptando armamentos iranianos a uma taxa que manteve civis emiradenses vivos enquanto mísseis choviam do céu. E a lista de espera por sistemas Patriot ficou 25 bilhões de dólares mais longa, com Bahrein, Israel, Kuwait, Catar e os Emirados Árabes Unidos, todos inscritos para entregas de emergência. A reputação do guarda-chuva de defesa aérea americano em todo o Golfo nunca foi tão alta. A reputação da dissuasão militar iraniana nunca foi tão baixa. A aliança dos BRICS, que deveria blindar o Irã da pressão ocidental, acabou de se desintegrar por causa das próprias ações do Irã. A China prometeu a Donald Trump que não vai armar Teherã. A Índia assinou um acordo de defesa com os Emirados. 12 nações islâmicas chamaram os ataques iranianos de hediondos. E os comandantes da Guarda Revolucionária, em seus bunkers, continuam dizendo não a um acordo nuclear real. É assim que o isolamento estratégico total se parece. Não o isolamento que foi imposto ao Irã de fora, pelas sanções ocidentais. Esse tipo de isolamento, o Irã havia aprendido a suportar com a ajuda da Rússia e da China. O que se vê agora é algo muito mais perigoso e muito mais definitivo. É um isolamento que o próprio Irã construiu para si dentro das instituições que ingressou justamente para escapar do isolamento, atirando contra seus próprios parceiros de aliança, ameaçando seus próprios vizinhos, chamando seu parceiro econômico mais importante de traidor e confiando a uma organização militar a gestão de uma crise diplomática que essa organização não tem nenhum interesse em resolver. A reunião dos BRICS em Nova Delhi não terminou apenas sem uma declaração conjunta. Ela terminou